Era uma vez, numa pequena vila de pescadores à beira-mar, vivia um jovem bondoso chamado Urashima Taro. Um dia, enquanto caminhava pela praia, Taro viu um grupo de crianças maltratando uma pequena tartaruga. Com pena dela, ele a salvou e a soltou de volta no mar. No dia seguinte, uma enorme tartaruga apareceu diante dele e disse: "Sou a tartaruga que você salvou. Como forma de agradecimento, quero levá-lo ao palácio do Rei Dragão, Ryūgu-jō, no fundo do mar." Taro subiu nas costas da tartaruga e juntos mergulharam nas profundezas do oceano. Lá, ele viu um palácio magnífico e mágico, onde foi calorosamente recebido pela princesa Otoime. No palácio, Taro aproveitou banquetes deliciosos, música e danças maravilhosas. No entanto, após alguns dias, começou a sentir saudades de casa e decidiu voltar. Antes de partir, a princesa lhe deu uma caixa misteriosa chamada Tamatebaco e disse: "Nunca abra esta caixa." Quando Taro retornou à sua vila, tudo havia mudado completamente. Ninguém o reconhecia e ele também não reconhecia ninguém. Descobriu então que haviam-se passado centenas de anos desde sua partida. Triste e confuso, Taro abriu a caixa. Dela saiu uma fumaça branca e ele se transformou instantaneamente em um velho. O tempo que ele havia perdido estava selado dentro daquela caixa. 昔々、浦島太郎という心の優しい漁師がいました。ある日、浦島太郎は、子供たちが亀をいじめているのを見つけました。かわいそうに思い彼は亀を助けて、海へ返してあげました。数日後、浦島太郎の前に、その亀が現れました。命を助けてくれてありがとう。お礼に竜宮城へお連れします、と言いました。浦島太郎は亀の背に乗り、海の中へと旅立ちました。海の底には、きらびやかで美しい竜宮城がありました。そこには、乙姫という美しい姫がいて、浦島太郎を温かく迎えてくれました。浦島太郎は、竜宮城で夢のような日々を過ごしました。ご馳走や踊り、笑いが絶えない楽しい時間が続きました。けれど、ふと村が恋しくなり、そろそろ帰りたいと乙姫に告げました。乙姫は悲しそうな顔で、これは玉手箱。決して開けてはいけませんと渡しました。浦島太郎が地上に戻ると、村の様子が全く変わっていました。家も家族も、知っている人も、もういません。寂しさと不安に駆られ、浦島太郎は玉手箱を開けてしまいました。すると中から白い煙が立ち上り、彼はあっという間に白髪の老人になってしまいました。浦島太郎はもう、元の姿には戻れませんでした。